Olha só, imagina o desespero para fugir dali, né? Já mostrava a destruição, de repente ele ouve um míssil explodindo na cabeça dele. Imagens impressionantes e, infelizmente, tristes da guerra que ainda persiste lá na Ucrânia. Olha, centenas de refugiados da Ucrânia chegam à Moldávia, país que faz justamente fronteira mais ao sul da Ucrânia. A gente conversa agora com Flávio Bittemann, cônsul da Moldávia. Boa noite, Flávio. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu quero começar justamente sobre a ajuda que o Itamaraty propõe em abrir postos de ajuda aos brasileiros. Justamente um local desses postos é na Moldávia. O que o senhor já tem de informação e como é que vai funcionar? Como a Moldávia pode ajudar não só os brasileiros, mas em especial os brasileiros e outros ucranianos de outras nações que tentam deixar o país? Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha, a Moldávia está fazendo todos os esforços possíveis para receber todo mundo. A fronteira está praticamente aberta, não precisa nem de passaporte, basta ter qualquer documento para entrar. Já entraram 110 mil pessoas, a maior parte são mulheres, crianças e idosos, poucos homens, e estão sendo acolhidos. A Moldávia criou acampamentos e centros de recebimento, está dando comida, remédios, apoio psicológico, está ajudando muito. Hoje eu recebi uma informação que a embaixada do Brasil na Ucrânia, que ficava em Kiev, mudou, metade da equipe foi para Lviv, que é a oeste da Ucrânia, e parte foi para Chisinau, na Moldávia, porque a embaixada do Brasil na Ucrânia cuida da Ucrânia e da Moldávia. Então, eles estão agora em Lviv e em Chisinau, que é a capital da Moldávia, para dar todo o suporte para o pessoal. A gente está com enviados especiais, Flávio, exatamente em Lviv. Acabei de receber um vídeo aqui, daqui a pouco a gente vai expor no ar. O André Tal já se preparava para dormir ali no hotel e, de repente, as sirenes começaram a soar. Madrugada por lá, ele fez uma extensa viagem da Polônia até Lviv, na Ucrânia, e a situação é essa. E ele disse que o toque de recolher tem que ser respeitado, porque senão a pessoa pode ser identificada pelo exército ucraniano e sofrer punições. De qualquer forma, eu queria saber do senhor qual é a recomendação para essas pessoas que procuram abrigo seguro e como elas devem se comportar diante de um risco tão grande assim? Eu acho que todo mundo está tentando ir lá para a Moldávia, o espaço aéreo da Moldávia está fechado também, muitos estão ficando na Moldávia e outros vão depois para a Polônia ou para a România para poder pegar aviões, eventualmente, se forem brasileiros, para voltar para o Brasil. Então, não sei se vocês estão me copiando ou se está travada ali a imagem. Não, está ouvindo sim. Estamos ouvindo muito bem, com a imagem também está funcionando, cônsul. Ah, tá bom. Então é só no meu computador que deu uma travada. Então, tem gente vindo de trem, tem gente vindo de ônibus, tem gente vindo de carro, estão cruzando a fronteira tranquilamente. O trem é um pouco mais longo, porque da Ucrânia ele está fazendo a entrada pelo norte da Moldávia e não por baixo, onde tem a Transnistria, que é aquela região da Moldávia que também quer ficar independente, tem muitos russos, tem 1.500 soldados russos e 5.000 da milícia da Transnistria paramilitares. Então, os trens não são muito bem-vindos de passar nessa rota, então eles fazem um caminho mais pelo norte. Eu mesmo, quando estive lá alguns anos atrás e fui de Chisinau para Kiev, eu fiz uma viagem de 12 horas passando pelo norte da Moldávia para não ter que passar pela Transnistria. Qual é a característica da Moldávia, do país, né? E qual é a situação que os brasileiros, principalmente, que vão chegar lá, mas de qualquer forma todos os refugiados vão encontrar na fronteira? Olha, a Moldávia é um país neutro, é um país que foi parte do Império Otomano durante 200 anos, depois foi parte do Império Russo de 1812 até 1917,
mas quando a Rússia ficou comunista em 1917, num acordo internacional, ela perdeu a Bessarábia, que era o que seria hoje a Moldávia, para a România. Então, a Moldávia foi unida à România de 1917 até a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, a Moldávia se tornou uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas, e quando acabou a União Soviética em 1991, ela virou um país independente, neutro. Ela tinha governos pró-Rússia até 4, 5 anos atrás. Aí, nos últimos 3, 4 anos, tanto a presidente da República, quanto a primeira-ministra e quanto a maior parte do parlamento são pró-Europa e querem fazer com que a Moldávia se integre na comunidade europeia, como é o sonho da Ucrânia também. Quanto à OTAN ou NATO, não temos nenhum interesse de fazer parte da NATO nem da OTAN. O que a gente quer mesmo é fazer parte da comunidade europeia e queremos viver com diplomacia e paz com todos os vizinhos, inclusive com a Rússia, com a Ucrânia, com a Bielorrússia, com todos os países da Europa. Nossa mensagem é de paz, sem agressão, sem agressividade. Cônsul, apesar dessa mensagem do governo da Moldávia, hoje o presidente de Belarus, Lukashenko, sugeriu que poderia ocorrer um ataque justamente na Moldávia, seria um próximo passo da Rússia. Isso preocupa o governo da Moldávia? Como você vê essa possibilidade? A gente falou, o senhor mencionou há pouco, essa região que é autônoma, apesar de pertencer à Moldávia, é uma região ali pró-Rússia. Há uma preocupação de um possível ataque à Moldávia? Preocupação sempre existe, a gente precisa ficar sempre atento, mesmo quando o Putin diz que não ia atacar a Ucrânia, que era só exercícios militares, ele acabou atacando, então a palavra dele vale muito pouco hoje em dia, a gente precisa estar preparado para tudo, mas eu espero que ele não ataque. Eu acho que a prioridade deles hoje é a Ucrânia. A Ucrânia é um país muito rico, tem minerais, urânio, grande exportador de trigo e milho, é um país de dimensões grandes e de muito dinheiro, muitos recursos. A Moldávia é um país do tamanho de Alagoas, pequeno, temos 3,5 milhões de habitantes, dos quais 1 milhão estão fora da Moldávia, trabalhando em trabalhos bastante duros na Europa, em Portugal, na Itália, na Alemanha, em outros países, e mandando recursos para os seus familiares. Então é um país, além disso a gente tem um ótimo vinho, os vinhos da Moldávia são maravilhosos. Antigamente exportávamos muito para a União Soviética, com o boicote da Rússia, que boicotou muito o vinho da Moldávia, a gente começou a exportar para a Europa, Estados Unidos, e já fazem 2 anos estamos com esse vinho maravilhoso aqui no Brasil também. Então os brasileiros podem provar, e a Moldávia fica no mesmo latitude da Toscana, então ela tem a mesma delícia de terroir que a Toscana tem para fazer os seus vinhos. Mas nós somos um país basicamente agrícola, vinhos e dinheiro de moldavos trabalhando na Europa. Muitas mulheres moldavas e até homens trabalham como cuidadores de idosos na Alemanha, na Itália, mandando depois dinheirinho para casa para ajudar com a família. Bom, o senhor conhece muito bem a cultura da União Soviética, a proximidade justamente dos povos de todos os países que fizeram parte da União Soviética. Eu queria fazer uma pergunta agora da questão social, porque, infelizmente, a guerra pode se arrastar. O senhor teme que a região, justamente onde está a Ucrânia, onde está a Moldávia, se torne novamente um barril de pólvora e que as diferenças sociais se aumentem, ou seja, ucrânios odiando russos, odiando outras regiões? A gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu com a antiga Iugoslávia, em que croatas e sérvios têm até hoje uma rivalidade tremenda. Há esse risco aí na região? O senhor teme pela questão social, não só da guerra? Olha, na Iugoslávia, a Iugoslávia tinha um presidente mão de ferro durante os anos do comunismo, e ele fazia a Iugoslávia funcionar, sendo que a Iugoslávia, no fundo, eram 6 ou 7 nacionalidades diferentes.
sérvios, croatas, macedônios, montenegros, Kosovo, Bósnia, tal. E realmente foi um problema sério para administrar tudo isso. Quando acabou a Iugoslávia, cada um desses povos quis ficar independente. Isso não é a verdade na Moldávia e eu acho que nem na Ucrânia como um todo. A Ucrânia basicamente tem ucranianos e tem aquela região que tem uma população forte de russos. A Rússia, a União Soviética, durante os anos da União Soviética, ela exportava russos para todos os países da União Soviética. Se você for hoje na Estônia, na Letônia, na Lituânia, tem uma população importante russa em todos esses países, que são aqueles exportados pela União Soviética nos anos da União Soviética. Alguns deles, quando esses países ficaram independentes e entraram no mercado comum europeu, voltaram para a Rússia, mas a grande maioria ficou lá e está vivendo nesses países. A mesma coisa tem essa pequena população russa na Moldávia e temos pequenas outras populações, uma que a gente chama de galgazes, que são descendentes de turcos, temos uma de búlgaros, pequena também hoje, que grande parte já emigrou até para o Brasil, teve uma imigração enorme de búlgaros bessarabianos, que hoje moram em Ubatuba, Curitiba, no sul do Brasil, e tem também uma população de alemães bessarabianos. Lembrando que a Bessarábia de antigamente é a Moldávia de hoje. Então, eu acho que na Moldávia não deve ter lutas como aconteceram na Iugoslávia e acho que na Ucrânia também não deve ter, a não ser naquelas duas repúblicas bem a leste que são a razão do início dessa confusão toda. Cônsul Flávio Bittemon, obrigada, viu, pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Sabe tudo da Moldávia. Fiquei curiosa para experimentar esse vinho, que eu nem sabia que essa região produzia. Obrigada, viu? Um assunto sério dessa vez, mas quem sabe o senhor volta com mais tempo aqui para falar mais da cultura da Moldávia. Boa noite. Muito prazer. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa noite. Agora uma notícia que acaba de chegar, o enviado especial André Tal, como a gente falava aqui, enviou um vídeo do momento em que a sirene da cidade de Lviv é acionada. Vamos ouvir. Sirene soam aqui em Lviv, 1h50 da madrugada, possível ataque aéreo na cidade que a gente chegou na Ucrânia. Infelizmente, essa situação que tem ocorrido em diversas cidades da Ucrânia toda noite e madrugada, quando justamente os ataques aéreos acontecem de acordo com a tática russa. E tem uma característica, né, que Lviv é uma das cidades que ainda não foram bombardeadas pela Rússia. Então, infelizmente, um sinal aí, as sirenes soando nesta madrugada, 1h50, como disse o André Tal. Daqui a pouco a gente tenta falar com ele e traz mais atualizações sobre isso, né? Lembrando que é um lugar estratégico para esses refugiados que estão deixando a Ucrânia, fica bem próximo ali da Polônia. O Ministério da Defesa da Rússia informou que quase 500 militares do país morreram desde o início da guerra na Ucrânia. Essa foi a primeira vez que o Kremlin apresentou um balanço de perdas durante o conflito. Já o governo ucraniano, e aí vem o que o Gustavo explicava aqui para a gente antes, apontou um número bem maior de baixas russas. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, são 9.000 até agora.